Boa noite. Já iniciei a gravação no Meet de hoje. A gente está em poucos alunos aqui, mas aí a gente, para não perder nosso tempo de aula, já vou começar. E a gente tem aí um feriado à frente, né, na próxima semana. Próxima semana, quinta-feira, dia 20, é um feriado, então a gente não vai ter a aula aqui ao vivo, mas vai ter ali uma aula gravada que aí vai ser liberada e disponibilizada para vocês, tá? Então aí vocês assistam ali depois a aula. E aí a gente depois tem um último encontro na outra semana, no dia 27. Aí a gente retorna, tá bom? A aula passada a gente falou um pouquinho ali de horário, né? De jornada de trabalho. A gente falou das questões de horário, quando ele está ali com dois pontos, né? Igual o nosso celular, os relógios, a gente tem que converter os minutos para pagar corretamente ali o horário de hora extra, de adicional noturno, enfim, né? A partir do momento que eu tenho aquele horário relógio, eu tenho que transformar em dados centesimais, tá? E aí a gente ficou dois conteúdos para falar, que foi salário família e comissões. Então, talvez você já viram o material ali, mas só para a gente passar aqui rapidinho, a questão do salário família, né? Quando a gente fala de salário família, é muito comum as pessoas falarem, eu tenho filho, eu tenho direito a salário família. Mas existe uma tabela, né, de salário família. Essa tabela, ela varia ali anualmente, que tem ali os valores, né, divulgados pelo governo. Então, existe essa tabela de salário família quando divulgada. Então, ali a gente tem que estar sempre atualizado, sempre estar mostrando ali quem é da área de pagamento, né, de folha de pagamento, entender esses valores ali dessa questão de salário família, tá? Então, quando a gente fala, né, filhos menores ali de até 14 anos, desde que eles também tenham a questão da documentação. Que documentação é essa? Eles têm que estar matriculados em colégios, têm que estar estudando. Então, de filhos de 0 a 7 anos, a exigência da caderneta de vacinação. E de 8 em diante, até 14, a caderneta escolar. O que acontece, né, quando a gente fala de salário família e por que tem essas regrinhas? Quando a gente fala de salário família, a gente está falando dessa regra. Para a empresa, acho que todo mundo, aqui eu tinha perguntado já em aula passada, e a gente tinha comentado na questão de quando a gente está dizendo ali de pessoas, né, que trabalham em departamento pessoal ou não, mas o que acontece? Todos aqui trabalham, e a gente tem, ou trabalharam, né? A gente tem o desconto de INSS no nosso Olerite. A empresa, ela também tem que fazer o recolhimento da parte da empresa. Então, ela também paga um percentual como empresa, ela pega o valor que descontou da gente como funcionário e repassa lá para a Previdência Social, lá para o governo. O salário família é um valor que eu diminuo nessa guia. Então, vamos dizer que eu tenha sei lá, 100 mil reais de uma guia para ser paga com, que é o que a gente chama de encargos da Previdência, do INSS. Então, vamos dizer que eu tenho uma guia de 100 mil reais. E aí eu paguei 1.000 reais de somando várias pessoas que tiveram salário família. Então, eu vou pagar uma guia menor para o governo. Então, eu abato esse valor. Então, quando a gente fala do salário família, essa questão do salário família, é por isso que tem que ter essa documentação. Dificilmente as pessoas de departamento pessoal ou empresas faz a devida solicitação de documento dos colaboradores e deixa isso arquivado. Mas o governo ele pode ir lá na empresa e pedir essa documentação. Que documentação? Então, primeiro, certidão de nascimento da criança. Aí eu tenho que ter a certidão de caderneta de vacinação de 0 a 7 anos que esteja em dia. E quem tem filhos de 7 a 14, eu tenho que ter a caderneta escolar. Se o governo for lá e identificar que não tem essa informação ou que está desatualizado, ele pode achar que você fez um pagamento indevido de salário família, porque ele troca o valor para incentivar as pessoas a terem as vacinas e terem as cadernetas de vacinação
em dia. Então ele fala, pode abater, mas empresa, me ajuda a controlar isso, porque se você pagar, você vai ter essa contrapartida aí e você me ajuda a controlar se as pessoas estão em dia. O que acontece? As empresas acabam não mostrando, não pedindo, não atualizando, porque o salário família, ele tem um valor que para as pessoas receberem. Então, assim, se eu recebo um salário até 1906,04, que é a validade da tabela que está em vigor é essa, se eu recebo um salário de 1906, eu ganho uma cota de salário família por filho que eu tiver de R$ 65. Então, o que acontece? Se eu pagar, né, eu ganhei R$ 1.500 no salário mínimo, e eu receber essa cota de salário família pelo meu filho, que tem 2 anos de idade, e receber R$ 65, mas a empresa não estiver atualizada numa possível fiscalização e a minha caderneta de vacinação do meu filho está em dia, a empresa pode ser multada. É muito difícil ter uma fiscalização nesse sentido. É raro, né? Mas o que acontece? A gente tem que estar ciente que essas são as documentações, isso é a legislação, isso é o controle de salário família. Então, quem trabalha em departamento pessoal, é extremamente importante saber disso, né? E se você tem um grupo de pessoas que tem salários baixos, que se enquadram nessa tabela de salário família, é importante ter isso sempre atualizado. Por isso que na admissão, né, às vezes a pessoa fala, poxa, eu vou incluir para salário família, e ele se enquadra para receber, está dentro da tabelinha, mas ele não apresentou a documentação, o certo é você não pagar. Então ele vai ser admitido, ele vai ser contratado, mas aí não paga o salário família se ele não apresentar a documentação. Entendido? Coloquem um joinha aí para mim. Essa é a regra do salário família. E eu pago o salário família por cota, por filho. Então, se eu tiver 5 filhos, vai ser 5 vezes R$ 65, desde que esteja nessa idade limite, entre 7, né, de 0 a 14 anos, desde que apresente a documentação. Se não apresentar a documentação, a gente não tem que pagar, tá? Se pagar, eu estou fazendo coisa errada, né? Estou ali burlando o que é a legislação. E quando a pessoa entra aí na empresa e a gente tem essa questão do salário família, a gente tem que ter ali um cenário de pode, no mês que a pessoa foi admitida, né? Eu vou fazer ali a proporcionalidade dessa cota. Então, pode ser que ele não ganhe R$ 65 inteiro dessa cota. Ele vai ganhar a proporcionalidade disso, porque ele foi admitido no dia 15, no dia 10. No exemplo que tem no material, ele foi admitido dia 2/6, então ele tem 29 dias trabalhados. Então eu pago uma proporcionalidade de 29 dias do salário, da cota da salário família, tá? Isso pode ser feito, sim, é da legislação. E um detalhe que pode acontecer. Eu entrei na empresa, eu ganhei salário família, depois eu não ganhei nunca mais. Por quê? A empresa está errada? A empresa não quer me pagar mais? O que acontece? Quando ele entrou, ele ainda não tinha feito hora extra, ele ainda não tinha feito ali, talvez ele não tinha recebido comissão porque ele ainda não tinha vendido nada. Então, quando a gente fala salário família, não é somente o salário contratual dele, aquele da carteira profissional. É o que ele recebe no mês. Então, se ele recebe hora extra, se ele recebe adicional noturno, isso tudo faz a continha. Então, por isso que muitas empresas acabam não fazendo todo esse controle de pedir essas atualizações de documentos, porque é uma minoria de pessoas que acabam tendo o recebimento dessa cota de salário família. Ok? Quando a gente fala de comissões, né? Eu não sei se alguém aqui, a gente tem alguém que tenha comissões, que receba comissão. Existe o nome de comissão, existe o nome de remuneração variável, tem empresas que pagam com título de remuneração variável. Oi, Amanda, não, eu não estou produzindo material. Espera aí que eu coloco ele aqui. Eu olhei aqui no chat, o Everton tem uma pergunta. Quando um funcionário trabalha 44 horas semanais, das 8 às 17h48, esses minutos já é descontado os sábados. A pergunta é, dia 15/11, será feriado e o funcionário que trabalha de segunda a sexta também terá direito a um dia de folga ou receber por esse feriado de sábado, dia 15. Everton, isso é uma questão
E sempre quando a gente tem a semana de feriado, e dia 15 a gente tem um feriado aí, né, que é agora essa semana, isso são perguntas que a gente sempre tem quando isso acontece. Vamos lá. A gente tinha visto as carga horária, e a carga horária nossa, dias úteis, o sábado é dia útil. Então, o que acontece? A partir do momento que eu tenho o sábado como dia útil, é considerado, né, 4 horas do sábado para eu completar minha carga horária de 44 horas na semana. Aí isso é diluído de segunda a quinta, nesse caso de 17 a 48, está sendo diluído de segunda a sexta. E aí esses minutinhos, né, esses horários aí, essa 1 hora a mais que se trabalha para completar as 44 horas semanais, para você não trabalhar 4 horas no sábado. Então vamos lá, o que acontece? Existem convenções coletivas, acordos coletivos, que fala que isso já está compensado e não tem direito nem a pagar hora extra e nem a trabalhar 1 hora a menos, tá? Se a gente for ver a regra, a legislação crua, sem avaliar acordos coletivos, realmente faz sentido, né, eu pagar essa 4 horas extras, vamos dizer, para essa pessoa, né, ou dar em folga, ou ele trabalhar 1 hora a menos, para aí eu completo minhas 44, né, as minhas 40 horas ali, vamos dizer, ou diluídas 44. Então, assim, hoje a prática, né, e a maioria dos acordos coletivos, isso acaba sendo compensado ou trocado por feriados, por exemplo. Igual eu já trabalhei em empresas que a gente faz, por exemplo, na semana que vem a gente tem o feriado do dia 20, aí a gente tem a sexta-feira que é dia 21. Então, o que a gente faz? A gente monta desde o começo do ano um calendário. Então, eu vou olhar todos aqueles dias que tem aos sábados, que são 4 horas, que eu considero no sábado, e aí eu vou considerar as 8 horas da sexta-feira, por exemplo. Então, eu compenso. Se tivesse só um feriado no sábado, no ano, esse, e uma sexta-feira, que é a outra semana, e eu tenho 8 horas, então o que a pessoa teria que fazer? Né? Ela teria 4 horas ali no banco de horas dela, né, como crédito, ou pagando. Ou se ela tiver um outro feriado, aí eu faço um abatimento anual, entendeu? Eu coloco vários ali feriados que vão ser compensados, 4 horas do dia 24 de dezembro, por exemplo, que as empresas não trabalham 8 horas. Então, muitas vezes, a empresa, o funcionário, ele questiona sobre esse sábado, mas ele esquece que lá no dia 24 de dezembro, ele teria que trabalhar 8 horas, e ele não vai trabalhar 8 horas às vezes, ele vai trabalhar só 4. Então, é uma regra ali de compensação, tá? Então, normalmente é isso que acontece, tá, Everton? Existem essas compensações, as empresas fazem, mas vai muito do seu também acordo coletivo, tá? Não sei se eu esclareci ou não, qualquer coisa, se você quiser abrir o microfone ou, né, escrever no chat, não sei se era essa a sua dúvida, se esclareceu, mas tem muita coisa que tem que ser visto para o próprio acordo coletivo, se ali já não está dizendo alguma coisa que está sendo, como é que fala? Compensado ou não, entendeu? Então fica difícil eu dizer para você, olha, a regra é essa. Então, pela CLT, né, é um feriado na semana, então aquela semana eu não teria que fazer aquele dia. Se eu estou diluindo o sábado na semana, então faz sentido eu receber por aquele dia, né? Então tem essas diferenças aí, tá bom? Bom, deixa eu projetar aqui, colocar aqui que a Amanda comentou. De verdade, eu não estava projetando, mas eu estou lendo lá aquela parte da comissões, tá? Eu só não vou Professora, projetar. Oi, pode falar. então seria a mesma coisa se eu trabalhasse no sábado, eu iria ganhar esse suposto 100%, né, também. Na verdade, não é o sem. Ah, se você trabalhar, inclusive, você já compensou ele e você vai trabalhar no sábado. Sim, é como se fosse hora extra. Perfeito, de 100% porque é feriado. É isso mesmo. Aí sim. Porque é como se fosse feriado, né? É a mesma coisa quando cai um feriado no meio da semana e você trabalha. É a mesma coisa. Ok? Quando a gente tem aí essa questão de comissões, eu só não vou aumentar porque só tem mais esse slide e eu já vou para o segundo, tá? Para o segundo material. Comissões, na verdade, no contrato de trabalho de vendedores, normalmente tem um percentual ali acordado, dizendo qual é o percentual. Olha, se você vender, né, qualquer produto que você venda, você ganha X% do que você vender. Normalmente, os vendedores eles são contratados com salário baixo,
E depois aí o que engrandece o pagamento dele são as comissões. Então, olha, você vai ser contratado ali por R$ 1.518, que é o salário mínimo, e aí você vai ganhar, sei lá, 30% do que você vender, ou 20% do que você vender, né? Então, ele vai acabar ganhando mais de comissões do que o próprio salário dele. Mas aí, se ele não vender nada, pelo menos ele tem o valor de um salário mínimo que está ali, né, do contrato de trabalho. Então, vai depender de cada empresa, vai depender do que é mensurado ali sobre o que consta no contrato de trabalho. E quando a gente fala de comissões, né, que é a variável de vendas, que também pode ser dito, ele tem um pagamento de DSR, não é o DSR de horas, tá? É DSR sobre comissões. Então, quando a gente fala dessa questão do DSR, eu estou falando que eu tenho que pagar um valor em cima. O que acontece? Quando a gente fala de DSR, DSR é meu domingo. Se eu estou vendendo de segunda a sábado ou de segunda a sexta, eu não trabalho no domingo. Mas o DSR é como eu tenho um contrato sobre comissão, é como se eu tivesse que ganhar também um pouquinho pelos meus feriados ou pelos meus domingos, porque eu não vou trabalhar. E aí, por eu não trabalhar, eu não estou ganhando. Então, eu preciso ganhar. Então, aí por isso que tem esse DSR sobre comissão. Isso também a gente vai falar de hora extra. Hora extra também tem o DSR de hora extra. O que significa, explicando hora extra, até para explicar melhor a questão da comissão. Eu trabalho, eu faço hora extra. Eu fiz mais do que 44 horas na semana. Se eu fiz mais, eu deixei de descansar, por exemplo, um pedaço do meu domingo. Então, eu vou pagar um DSR sobre hora extra, que exatamente seria um pouquinho daquele domingo que eu não descansei, né? Que, na verdade, o descanso ele vai existir, que é o meu domingo. Mas, quando a gente fala do descanso dele, eu também tenho que pagar um pouquinho a mais por ele. Então, por isso que tem esse DSR sobre a comissão, sobre a hora extra, tá? No caso um exemplo que tem aqui de olerite, né, de DSR, a gente fala que um funcionário vendeu R$ 100.000 no mês e ele tinha um salário de R$ 900, que é o piso da categoria lá dos vendedores. A comissão é de 5% do valor total de vendas no mês. Então, eu vou multiplicar 100 mil por 5%, vai dar R$ 5.000. Então, ele ganha R$ 5.000 de comissão. E aí eu vou pagar o DSR. Como é que é esse cálculo de DSR? Eu pego R$ 5.000, eu divido pelo número de dias úteis do mês e multiplico pelos feriados e domingos que tiver. Então, nesse exercício, eu coloquei ali que era 26 dias úteis e 4 DSR. Mas quando a gente faz o cálculo, eu tenho que pegar o mês cheio que eu estou pagando essa comissão, então eu vou pagar agora no mês de novembro. Eu vou contar quantos dias úteis eu tenho, e aí eu divido ali o valor da comissão pelos números de dias úteis no mês de novembro e multiplico por quantos domingos e feriados eu tive no mês de novembro, tá? Então, esse é o cálculo de comissões, né? Se alguém é comissionado aqui e está pagando alguma coisa diferente, né? Talvez tenha alguma coisa aí que não está acontecendo, tá? Deixa eu colocar o material da segunda aula, que a gente vai começar a falar de hora extra. Espera lá. Tela inteira. Compartilhar. Aqui, acho que ele está pensando um pouquinho. Vocês estão chegando a ver minha tela? Abre o microfone que eu estou lá no layout, lá na tela, não sei se... Acho que ele está pensando aí. Mas me avisa se vocês estão conseguindo ver. Dá para ver, professora. Dá? Então tá. Então, eu estou indo lá no material, agora eu não estou vendo vocês, aí qualquer coisa vocês me chamam, tá? Aí eu vou falar um pouco, daqui a pouco eu também volto aí para a gente falar se eu tenho alguma coisa no chat, quem precisar escrever alguma coisa. Ah, que ele não quer fechar e sair daqui, agora foi. Então vamos lá, hora extra. Hora extra é tudo aquilo que excede, né? Tudo que fica a mais do que a jornada de trabalho. Então a gente tem ali uma jornada de trabalho de 220 horas. E esses 220 horas que a gente tem, aquilo que exceder são horas extras, tá? Existe uma regra pela Constituição Federal
que qualquer hora extra que seja feita, ela é paga com 50% de acréscimo. Olha que acho que mudou aqui meu slide, peraí, isso. Ela é com acréscimo de 50%. Professora, você está mutada. Voltou? Voltou, agora voltou. Ah, então tá. Ele tá doido, meu computador, porque eu não apertei nada aqui, eu só fui lá na tela. Mas vamos lá, se voltar, a gente. É, mano, é tudo doido, mas vamos lá. Então, quando a gente fala de hora extra, a gente está falando de 50%, né? Que é o que a Constituição Federal nos diz. Mas existem acordos coletivos que falam assim: as 2 primeiras horas são 50%, e o que exceder de 2 primeiras horas vai ser 80%. Então, quando a gente fala de horas extras, existe uma permissão aí, por lei, que eu não posso trabalhar mais do que 10 horas de trabalho. Então, se eu trabalho 8 horas, eu só posso fazer 2 horas naquele dia, de horas extras. Se eu trabalho 7 horas e 20, por exemplo, que tem pessoas que trabalham de segunda a sábado, então trabalha 7 horas e 20. Então, eu posso fazer até quando chegar a 10 horas? Então, 7 horas e 20, 8 e 20, 9 e 20, eu posso fazer mais do que 2 horas, 2 horas e meia por dia? Não. O que a lei diz? Ou são 2 horas, ou até que chegue na jornada até 10 horas. Então, mesmo que a pessoa trabalhe 6 horas por dia, ela pode fazer 4 horas extras por dia? Não. Ela só pode fazer 2 a mais, ou o que chegar primeiro, se são essas 2 a mais ou 10. Né? Então, tem muitas empresas que isso aí extrapola. E aí isso está errado, tá? São horas excedentes que a gente chama. E aí isso pode dar problema para fiscalização, isso pode dar problema de denúncia, né, de que você está fazendo horas extras a mais. Isso tudo tem que tomar alguns cuidados. Como que a gente fala? Vocês vão ter aí a parte, quem está em departamento pessoal, quem está na parte de processos, né, gerenciais, enfim, vocês vão ter aula com o professor de legislação trabalhista se ainda não tiveram. Ele vai explicar muito mais ainda nos detalhes dessa legislação. Eu só passo uma pincelada, né, da legislação, porque o foco maior aqui é explicar até o cálculo e esclarecer as dúvidas de vocês de como calcula ali essa hora extra. Então, quando a gente fala na hora extra, o cálculo de hora extra, cargos de confiança, né, gerentes, diretores, supervisores, isso tudo aparece no contrato dele, que ele é um cargo de confiança, e ele não tem direito à hora extra, tá? Existe alguns processos trabalhistas, existe jurisprudências que fala sobre isso, mas cargo de confiança não tem hora extra, assim como se ele precisar sair mais cedo, né? Às vezes a gente fala, nossa, meu chefe é folgado, né? Ele entrou aqui, trabalhou, almoçou, depois do almoço foi embora, não fez mais nada. Só que ele está à disposição ali na parte da noite, ou às vezes ele fica mais tarde, ele não está ganhando nada de hora extra, né? Então, por ser cargo de confiança. Quando a gente fala de cálculo, como é que funciona o cálculo? Então, o exemplo que a gente tem aqui é assim: o funcionário ganha R$ 2.100. Ele fez 12 horas com acréscimo de 50%, que é o que a legislação pede.
Então, aqui eu não estou colocando um percentual acima do que é a legislação. E a jornada de trabalho dele são 220 horas, e no mês ele teve 25 dias úteis. Se eu estou falando que eu preciso calcular hora extra, eu preciso saber primeiro quanto ele ganha por hora. Então, como que eu faço um cálculo para descobrir quanto ele ganha por hora? Eu vou pegar o salário dele e vou dividir pela jornada mensal dele, que são 220 horas. Então, se eu pegar 2.100 e dividir por 220, eu encontro R$ 9,55, que é exatamente o salário hora dele. Esse salário hora, eu vou multiplicar pela quantidade de horas extras que ele fez, que no exercício está falando que são 12 horas, e eu vou acrescentar 50%. Professora, por que eu multiplico por 1,50? Porque é o 100% da hora mais 50. Eu posso colocar na calculadora também 114,60 mais 50%. Vai chegar nesse mesmo valor. Se alguém tiver com calculadora, quiser fazer o teste, falar, nossa, que conta que ela está fazendo aí? Pode fazer o teste. Né? Então, aqui eu faço dessa forma, multiplicado por 1,50. Se fosse 70%, 1,70. Se fosse 80, 1,80. Por quê? Esse 1 significa que é o 100%, ou seja, a hora. A hora eu vou ganhar, quando eu ganho hora extra, eu estou ganhando a hora que eu trabalho, que é o valor da hora, que são esses R$ 9,55, mais 50% dela. Então, vamos dizer que meu salário aqui, de salário hora, seria R$ 10. Eu fiz uma hora extra. Então, o que eu tenho que ganhar? Aquela hora a mais que eu fiquei, R$ 10, mais 50%, ou seja, mais metade dela. Então, eu ganharia mais R$ 15. Né? Quando aqui a gente tem uma quantidade maior, aí não fica tão exemplificado dessa forma, mas aí eu teria que fazer o salário hora vezes a quantidade e multiplico ou somo por 50% a mais. E aí eu chego em 171,90, isso que a pessoa vai ganhar com 12 horas extras que ela fez naquele mês. E aí eu tenho o DSR para pagar. Como é que eu faço essa continha? Eu pego o valor da hora extra que eu encontrei, 171,90, eu divido por 25 dias úteis que eu tive no mês, e eu multiplico pelos 5 DSR. Esses 5 DSR são 5 domingos, ou 4 domingos e um feriado, e aí eu multiplico por 5, e aí encontrei 34,40. Então, uma pessoa que ganha hora extra, 12 horas extras, ela vai ganhar 171,90 de hora extra, mais 34,40 de DSR. Ok? Dúvidas até aqui? Não? Então, vamos lá agora falar do parte de... Eita, esse meu computador aqui, ele quer me atrapalhar a minha vida, viu? Ele entra uma tela em branco na frente. Eu acabei nem falando com o tio da Karen e a Karen para a gente poder arrumar esse meu computador. Mas vamos lá, aqui eu vou falar agora das horas extras aqui, vamos ver se o meu computador me ajuda. Deixa eu voltar aqui com vocês, não tem nada no chat. Ok. Enquanto essa tela para aí. Tá vendo? Ele quer proteger vocês, eu acho. Só um minuto, tá, pessoal? Pronto. Então, essa parte de hora extra, dúvida, se vocês tiverem dúvida, me avisa. Abre o microfone e pergunta. Não vamos ficar com dúvidas. O que a gente precisa entender, né, até para questões de prova, até uma questão de se você trabalha, né, no departamento pessoal, ou se você está como um líder para quando o teu colaborador vier ali perguntar sobre seu pagamento. Ai, chefe, olha, não pagaram minhas horas extras. Aí você olha o olerite da pessoa e fala, olha, tá escrito sim aqui hora extra, né? E normalmente quem faz hora extra dificilmente observa que tem esse DSR sobre hora extra. Às vezes nem sabe o que significa isso, né? Ou quem está habituado a receber hora extra fala, ah, não, professora, eu não sabia chegar nesse cálculo, mas eu sei que tem que ter os dois, né?
Então, às vezes, tem aquele colaborador, aquele funcionário, que ele sabe que a hora extra também tem o DSR de hora extra, e tem aquele que ele vê o holerite dele, mas ele não entende, né? E isso pode realmente acontecer, tá? E até mesmo a gente, né? Vocês, talvez, se vocês pegarem o holerite de vocês, será que vocês conseguem entender todinho o holerite do que tem ali? Né? Será que eu consigo entender tudo que está ali mascarando para mim, tudo que está falando ali para mim, né? Então, é importante que a gente conheça essa parte da legislação, né? Quando a gente fala de insalubridade, eu não sei se aqui alguém recebe insalubridade ou não, mas a insalubridade, falando bem rapidamente sobre a parte de legislação, elas são aquelas atividades que elas estão expostas a agentes nocivos, né? O que é um agente nocivo? Agente nocivo pode ser uma química, pode ser um ruído, pode ser excesso de calor, né? Pode ser algum produto químico. Então, às vezes, você trabalha numa indústria onde tem muita poeira, onde tem muito ruído, né? Ou você trabalha ali numa câmara fria e você tem aquela questão do gelo, né? De você estar entrando nas câmeras frigoríficas, por exemplo, e aí você recebe insalubridade. Ah, então quer dizer que se eu estou numa sala onde o ruído é muito excessivo, o calor também a radiação também então eu posso receber insalubridade e devo receber, minha empresa não está me pagando. Vamos lá, como é que é identificado isso? Existe ali um laudo que é feito por engenheiro do trabalho. Ah, a empresa não tem engenheiro de trabalho, ok, mas ela tem uma empresa parceira, um fornecedor da área de medicina e segurança do trabalho. Então, normalmente é uma clínica médica, onde tem um corpo eletivo ali, tanto de médicos como de seguranças do trabalho. E aí, esse engenheiro do trabalho, ele vai avaliar o ambiente. Então, se ele for lá numa sala onde você trabalha, e essa sala, ela está extremamente assim, mal iluminada, tem ruído, tem calor, e aí ele vai medir com os aparelhinhos, e a norma regulamentadora, que são as famosas NRs, vai estar dizendo que até X ruído, até X decibéis de ruído, você está exposto à insalubridade ou não. Então, a isso tem um desenho, que é o documento que esse engenheiro do trabalho vai fazer, e aí quem é de departamento pessoal tem que saber pegar esse documento que o engenheiro do trabalho fez e entender se realmente tem. Isso são nas dependências da empresa. Mas existem algumas profissões que não é a questão do local de trabalho, mas são a própria profissão. Então, por exemplo, se a gente falar que aquelas pessoas que estão ligadas a radiações, por exemplo, operadores de raio-x, né, eles estão ligados a radiações. Essas pessoas, a função dele, o cargo dele já diz que ele tem que receber insalubridade. Como que é o pagamento dessa insalubridade, né? A insalubridade, ela tem o grau mínimo, o grau médio e o grau máximo. Tanto para as profissões que eu digo que são necessários pagamento, a própria NR diz se é mínimo, se é médio ou se é máximo. E quando o engenheiro do trabalho ele vai fazer essa medição toda, seja de ruído, de poeira, de calor, ele também vai dizer para a gente se é mínimo ou médio ou máximo. Então, quando a gente fala que é mínimo, sempre vai ser 10%. Quando a gente fala que é médio, sempre vai ser 20%. E quando fala máximo, é 40%. Ah, mas esse percentual é em cima de quê? É em cima do salário mínimo da região. Então, por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem o salário mínimo de 1.518. Então, se eu falar assim, olha, aqui na empresa da Andrea tem operadores de raio-x, então todos eles vão ganhar 10%, que é o grau mínimo de insalubridade. Como que eu vou fazer esse cálculo? Vou pegar o salário mínimo, 1.518, e multiplicar por 10%. Então, os valores que a gente tem de insalubridade é pelo salário mínimo. Então, às vezes, a gente fala assim, poxa, então não é do salário? Não, não é do salário, é do adicional do salário mínimo, tá? Quando a gente fala em insalubridade, se eu estou em hora extra,
a hora extra eu também tenho que pagar hora insalubre sobre a hora extra, né? Por que eu tenho que pagar hora extra, hora insalubre da hora extra? Porque se a hora extra ela é sobre aquela questão de eu ter uma hora extra e eu estou exposta, então aquela hora extra ela também tem que estar exposta, tá? Então veja, a gente tem aí aquela questão de que a insalubridade eu ganho pelo salário mínimo, mas eu também tenho que incluir, se eu trabalhar uma hora extra, ou 10 horas extras, ou vou trabalhar no sábado que é feriado e vou ganhar hora extra, eu também tenho que ganhar meu adicional de salubridade sobre aquele dia, sobre aquelas horas extras, tá? Aí vai falar, nossa, professora, mas por que ganha também sobre hora extra? Porque você ficou exposto mais uma hora, mais 2 horas, mais 3 horas. Então, você também está exposto lá, então você tem que receber, tá? A maioria das empresas já pagam isso, mas tem empresa que às vezes não paga, né? Mas o correto é fazer esse pagamento também sobre a hora extra, tá? E para a gente encontrar o valor, né, de insalubridade, hora extra, vocês lembram ali que eu acabei de falar do valor da hora extra? Como que a gente calcula a hora extra? O cálculo de hora extra, o que eu faço, né? Eu pego o salário da pessoa, divido pela carga horária e achei ali o salário hora dela. Quando eu tenho adicional de salubridade, aqui tem uma regrinha, ó. Primeiro calculo o percentual de insalubridade, e aí eu somo com o salário da pessoa. Então, se a pessoa ganha R$ 1.000, lá os 2.000 que a gente estava falando, e ele vai ganhar 10% de salubridade, eu vou somar os 2.000 mais esses 10% de salubridade, e aí sim essa soma eu divido pelo salário hora, pela jornada de trabalho dele, para encontrar o salário hora. Ficou confuso? Ou deu para entender? Aí eu acabo criando uma base de cálculo, né? Então eu vou criar isso. Ah, professora, eu não posso pegar depois o adicional de salubridade e acrescentar a hora extra? Não, porque o adicional de salubridade está pagando do mês inteiro, do período que ele está trabalhando. A hora extra é só em cima daquele pedacinho da hora extra dele. Ah, mas eu não posso pegar o valor, então, da hora extra e multiplicar pela insalubridade? Não, porque a hora extra é o salário. E a insalubridade não é sobre o salário mínimo, então não posso fazer essa conta de jeito nenhum. Eu tenho que fazer por onde? Eu tenho que somar o salário dele, mais o que ele vai ganhar de salubridade, aí eu divido pela carga horária, que é a continha da hora extra, e aí sim eu encontro quanto que ele ganha ali por hora, né? Então vai ser valor hora insalubre, por exemplo, né? E aí eu encontro esse cenário. Pode ter alguns casos que a empresa deixa de pagar o adicional de salubridade? Pode, desde que, né, aquele risco foi identificado numa sala, que ela estava mal iluminada, ou que tinha muito ruído. Esse ruído era porque tinha uma empresa muito barulhenta do lado, ou tinha uma obra, ou tinha algumas máquinas que hoje eu automatizei e aí melhorou. Então eu posso deixar de pagar. E existe algumas que pode ser um grau médio, por exemplo, para pagar, mas se eu criar medidas, né, de EPIs, que são aqueles equipamentos de proteções individuais, eu posso diminuir o meu grau. Então, vamos dizer que o laudo, né, do engenheiro do trabalho falou que o grau médio de 20% eu tenho que pagar. Mas aí eu apresento para ele, ou ele mesmo me apresenta, que se eu usar aqueles protetores auriculares, ou se eu usar algum outro equipamento, diz que eu posso pagar somente a insalubridade com 10%, porque eu estou reduzindo um pouco aquele barulho, aquele ruído, tá? Então isso pode acontecer, né? Ou simplesmente, vou parar de pagar periculosidade, só se houver uma mudança de localidade, né, da empresa, ou daquela área que estava ali exposta de insalubre. Aí pode acontecer. E quando a gente fala de um exemplo aqui que eu falei, ó, quando o funcionário trabalha num local insalubre, ele ganha R$ 1.500, mas não é pelo salário que eu vou fazer. Então, o grau mínimo é 10%, o grau médio é 20% e o máximo é 40%. Então, como o salário mínimo dele é 1.518, então o que ele vai ganhar, essa pessoa? Ele vai ganhar 1.518, que é o salário mínimo, vezes 10%, porque ele está no grau mínimo exposto, ele vai ganhar R$ 150 de adicional de salubridade. Então, ele vai ganhar R$ 1.500 de salário, mais R$ 151,80 de adicional de insalubridade.
ok? E aí, aqui, como que fica essa questão dos valores, quando a gente fala, né, de calcular o adicional de insalubridade. Então, esse adicional de insalubridade aqui, né, quando eu falo, o salário da pessoa aqui, aí você fala, aí se eu cair isso aqui na prova, vocês vão falar assim, nossa, a professora foi maldosa, porque olha aqui, ela fez pegadinha, não fiz pegadinha, né? Eu estou pedindo para calcular o adicional de insalubridade do grau médio, alto e mínimo. Então, quando eu falo aqui salário R$ 1.800, aí o que, que a maioria faz? R$ 1.800 vezes 20%, que é o grau médio. E, na verdade, né, eu não tenho que fazer exatamente isso, porque não é pelo salário em insalubridade, é pelo salário mínimo. Então, eu vou pegar 1.518 e vou multiplicar pelos 20%. Então, o adicional de salubridade aqui vai ser 303,60. Eu vou pegar 1.518, vou multiplicar pelo 20%, então eu encontro 303,60, né? Se vocês quiserem bater uma foto, dar um print de tela aí, né? No material de vocês não vai estar preenchido. Esse outro aqui, que é o alto, então são 40%. Esse 40%, né, sobre 3.560? Não, é o 1.518, que é o salário mínimo, vezes 40%. Então, vai ser 607,20. E aí, a questão toda aqui é simples, né? Quando a gente fala em grau mínimo, médio e máximo, então você tem que saber que é 10, 20 e 40%. Isso é a legislação que determina, a NR, e aqui o valor, né? Sempre eu vou decorar então esses valores. Se é mínimo, vai ser 151,80, se é 20% é 303, e fica fácil. Eu vou decorar, eu sou bom de negócio, de decorar. Só que acontece, muda o salário mínimo. Não adiantou nada você decorar o valor, né? Então, por isso que eu falo, a tabela de salário família, tabela de INSS, tabela de salário mínimo, isso tudo a gente tem que estar atento à legislação, quem é da área de departamento pessoal, porque isso está sempre mudando. Mudou, eu tenho que me atentar para mudar e fazer o pagamento correto, ok? Tudo tranquilo aí de salubridade, gente? Aqui a gente tem alguns exercícios e aqui eu crio um passo a passo para vocês calcularem. A gente pode depois, eu vou colocar essas respostas, e aí eu coloco um material para vocês inteiro lá, bem maior, né? Porque hoje está dividido em primeira aula, segunda, terceira e quarta aula. Eu vou colocar um material que eu tenho com toda essa apresentação, com todas as informações, e aí tem as respostas dos exercícios, tá? E aí eu vou colocar esse material para vocês lá. Eu devo colocar mais para o final da semana, dessa ou da outra, para que vocês fiquem munidos ali também de respostas. Então, pratiquem esses exercícios. A gente não tem. Se a gente conseguir fazer alguns exercícios aqui, a gente consegue, né, fazer, mas eu sei que muita gente acaba não tendo, né, esse tempo hábil aqui, né? As pessoas são poucos, né, que entram, às vezes as pessoas ficam e assistam a aula gravada e tá tudo bem, mas eu sugiro que vocês façam esses exercícios, porque essa aula de departamento pessoal e o que, se vocês forem seguir, essa aula de departamento pessoal é aquela aula, quando você vai buscar algum emprego, alguma coisa assim, eles vão exigir num teste que você saiba fazer algum cálculo, né? Ou de repente saber por que é grau mínimo, médio e máximo, né? Pode sair, ter uma pergunta dessa, por exemplo, em avaliação para vocês conseguirem a vaga, se vocês forem trabalhar em departamento pessoal, né? Na parte de RH, tá? Então, pratiquem o exercício. Depois aí eu acabo colocando lá com esses resultados, aí vocês conferem. Eu vou colocar antes da última aula, que aí se vocês tiverem dúvidas, vocês me perguntam, tá? Então, aqui tem o exercício, aqui tem tipo um passo a passo, ó, primeiro calcula o adicional de salubridade, aí vai calcular o salário hora adicional, calcula o valor da hora extra, né, tem um pouco aí de roteirinho, vamos dizer assim, para vocês. E também tem alguns textos lá de passo a passo, né, que dá para fazer. Aqui é um outro exercício, e aí aqui a gente fala um pouco de periculosidade. Insalubridade, eu pago, né, conforme ali o engenheiro do trabalho identificou na empresa,
E a periculosidade também o engenheiro vai estar identificando. E a legislação, a NR, ela diz o seguinte: a periculosidade, como o próprio nome diz, de perigo, né? Aonde que eu posso ter pagamento de periculosidade? O que me vem em mente agora é um posto de gasolina, por exemplo. Os frentistas de posto de gasolina, eles estão expostos a um perigo muito grande ali de explosão de uma bomba de gasolina, quando o caminhão está ali abastecendo os tanques, ou mesmo onde eles estão. É um risco muito grande ali de uma explosão. As pessoas que sobem nos postos para arrumar os fios da Eletropaulo, né, da Enel, né, energia, eles também estão de alto risco de tensão, né, de morrer ali eletrocutado, de cair da escada, enfim. Então, isso tudo, né, são atividades periculosas, de perigos. Então, quando a gente fala de periculosidade, a gente está falando de pagar 30% do salário da pessoa. Então, aqui é um pouco diferente, né? Aqui eu estou dizendo de 30% do salário. A insalubridade, eu falei que era do salário mínimo. E aqui, a periculosidade é sobre o salário da pessoa. Ah, mas qual o salário? O salário que eu contratei essa pessoa, que está lá no contrato dela. Então, se está dizendo que ela tem periculosidade, 30% daquele salário. Professor, e se acontecer de a pessoa ter trabalha ali no posto de gasolina, que tem perigo de explosão, então ela tem direito à periculosidade, mas ela também, pelo fato de ela trabalhar numa avenida muito movimentada, tem muito barulho, tem obra, tem uma oficina ou algo químico perto, né, que tem ali uma questão para inalar alguma coisa de pó químico, enfim, tem alguma coisa que a NR também vai dizer ali, o laudo do engenheiro do trabalho, que ele também tem direito à insalubridade. Ele vai ganhar os dois? Não, ele não ganha os dois adicionais. Eu posso escolher qual eu pago para ele? Também não. Eu tenho que pagar aquele adicional que é o de maior valor, tá? Então, se o meu salário, os 30% do meu salário, que é a minha periculosidade, ela é maior do que, de repente, 40% do salário mínimo, que é grau máximo, que foi identificado, eu tenho que fazer as duas continhas e ver o que é maior e pagar para ele, tá? Eu não pago as duas, né? Eu pago ou um ou outro. E não posso escolher nem ele, é aquele que é o maior valor, tá? Isso é a própria legislação. Aqui, como é que a gente faz, né, um exemplo de um adicional de periculosidade quando a pessoa fez uma hora extra? Então, ele ganha R$ 1.500, ele recebe adicional de periculosidade de 30%, né? E ele fez 10 horas extras, a 50%. Olha que interessante. Aqui, nesse mês, teve 24 dias úteis, teve 5 DSRs, né? E a jornada de trabalho dele são 220 horas no mês que ele trabalha. Como que eu calculo isso, né? Como é que eu vou calcular ali essas horas extras? Então, olha lá, ele pega o salário da pessoa de R$ 1.500 e multiplica 30%. Então, ele vai receber de periculosidade R$ 450. Para eu entregar, para eu fazer o cálculo de horas extras, né? O que eu vou fazer? Eu vou encontrar quanto que ele ganha de salário hora com as horas extras. Então, eu vou somar R$ 1.500, né, que seria o salário dele, mais a periculosidade dele. Então, ele ganha R$ 1.950 por mês de salário mais periculosidade. Eu vou dividir pela jornada de trabalho dele, 220 horas. Então, ele ganha o valor do salário hora dele perigosa, com periculosidade, custa R$ 8,86. Então, eu pego esse salário hora de periculosidade dele, que é R$ 8,86, eu multiplico pela 10 horas que ele realizou, que está lá em cima no exercício, quantidade de horas extras, 10 horas, e acrescento 50% nessa hora. Então, ele vai ganhar de hora extra R$ 132,90. E o DSR, eu pego o valor da hora extra, R$ 132,90, divido pelo número de dias úteis e multiplico pelos DSRs, pelos domingos e feriados.
Então, como é que vai ficar o holerite dessa pessoa, né? Salário, R$ 1.500, adicional de periculosidade, 450, hora extra, R$ 132,90 e DSR de R$ 33,24. Ok? Dúvidas? Por enquanto, nenhuma. Tudo tranquilo, é isso? Joinha, joinha. Então, legal. Então, vamos lá para ver se dá tempo de a gente fazer algum exercício e vocês tirarem dúvidas, se for o caso. Aí, aqui também tem 2 exercícios de periculosidade, tá? Veja que o segundo exercício, a gente tem ali, ó, salário, ele já está em hora, né? Então, eu não preciso calcular quanto que ele tem, quanto que ele ganha por hora. Já tem o valor dele de hora aqui, né? Mas aí ele recebe adicional de periculosidade. Nossa, como é que eu vou fazer esse cálculo? Ele vai receber 7,14 vezes 30%, que é com adicional de periculosidade. Eu já vou ter a hora periculosa, o valor de hora extra dele. O valor de hora extra não, o valor da hora perigosa dele, que é 7,14 vezes 30%, tá? Eu não preciso dividir por 220, eu não preciso fazer nada disso, né? Porque eu já tenho o valor hora dele, eu só tenho que acrescentar 30%, senão eu esqueço de colocar ali o que ele tem de direito de periculosidade. Adicional noturno. Ah, escureceu, já tem direito a adicional noturno? Tem gente que fala que vai chover, né? Ah, vou ganhar adicional noturno, né? Porque escureceu. E não é, tá? O adicional noturno é quando ele é compreendido das 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte. A legislação, o artigo 73 da CLT, ele diz que eu tenho que pagar o adicional noturno com, no mínimo, 20% da minha hora. Então, quando a gente fala de hora extra, a Constituição fala 50%, o adicional noturno são 20%. Os acordos coletivos, sindicatos, tem muitos que falam assim, olha, o adicional noturno aqui, direito de 40%, 50%, aí vai depender de cada sindicato, tá? Então, o mínimo são 20%. Não posso pagar menos do que isso, mas ok. O horário, então, é compreendido das 22 horas até 5 horas do dia seguinte. Quando a gente fala de hora noturna, a legislação diz o seguinte para mim: olha, até então, Andréia e alunos e alunas, a gente aprendeu que 1 hora tem 60 minutos, ou que 1 hora tem ali os meus 60 minutos, certo? É o que a gente aprendeu. Relógio. Olhando para o meu relógio, ele tem 60 segundos. Isso nada mudou. Porém, para quem trabalha das 22 horas até as 5 da manhã, a 1 hora não tem 60 segundos. Ela tem 52 minutos e 30. 52,5. Porque se eu pegar o 30 e dividir por 60, ele dá exatamente o número 5. Então, por isso que é 52,5, tá? Se eu pegar esse 60 dividido por 52,5, eu encontro um fator aqui, um número, tá? Existem pessoas que eles pegam isso daqui para calcular a hora noturna. Eu não faço dessa forma. O que é para a gente encontrar ali um horário noturno? Como é que eu calculo esse horário noturno? Então, o que vocês têm que compreender é isso aqui, ó. Se eu trabalhei das 22 às 5, o meu horário aqui, das 22 às 5, não tem 52, não tem 60 segundos, tem 52,5. Então, gravem esse número, 52,5. Como que eu faço um cálculo para saber quantas horas noturnas, tá aqui até um ponto de interrogação, ó, quantas horas noturnas a pessoa fez? Então, veja, essa pessoa, ela trabalhou 4 dias, das 22 às 4 da manhã. Que horário o horário que começa o adicional noturno, 22 horas, né? Das 22 às 5 da manhã do dia seguinte. Se eu for contar no dedo, né, das 22 às 4 da manhã, então eu vou ter das 22 às 10h23, 1 hora, até meia-noite, até 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã. Me deram aqui 6 horas. Então, eu tenho 6 horas de 60 minutos
por 4 dias. Então, eu tenho 24 horas, relógio, 60 minutos que eu trabalhei. Só que a minha hora noturna não significa 52,5, que a legislação me diz isso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essas 24 horas, multiplicar por 60 minutos. Eu vou encontrar 1.440 minutos. E aí eu divido por 52,5. Então, as minhas 6 horas relógio, as minhas 6 horas diurnas, elas não são iguais às minhas 6 horas noturnas. Por quê? Essas 6 horas que eu fiz aqui por dia, por 4 dias, deram 24 horas. Mas se eu trabalhei 6 horas por 4 dias nesse período, elas são 27,43 horas noturnas para eu pagar. Então, por isso que tem que fazer essa continha, tá? Essa continha, eu chego nessas 27,43. Como é que eu pago o adicional noturno em valor para essa pessoa? Então, primeiro eu tenho que encontrar a quantidade de horas, e aí eu tenho que fazer essa contagem aqui para ver quanto significa em 52,5 e não em 60 minutos. E aí eu vou fazer agora o pagamento disso. Eu pego o salário da pessoa, eu divido pela quantidade de jornada de trabalho, de horas do mês, eu encontro o salário hora da pessoa. Esse salário hora, eu multiplico pela quantidade de horas noturnas, já transformada aqui, né? Que são as 27,43, e eu multiplico 20%. Professora, aqui não tem 1,20? Não. Nem é mais 20%? Também não. Aqui significa 20% da hora. Então, esses 20% não é acrescentado igual hora extra. Hora extra, o nome fala, é extra. Então, é a hora mais um pedaço dela, mais meio dia dela, os 50% dela. Aqui, eu não estou falando isso, eu estou falando que é 20% que eu pago. Então, o valor que eu encontrei, eu pago 20% desse valor. Então, é a mesma coisa assim, qual é o valor de desconto que eu tenho de uma blusa? Ah, eu vou ter 20%. A minha blusa custou R$ 224,38, mas eu vou te dar 20% de desconto. Aí, quanto de desconto eu vou ter? R$ 44,88. Ah, olha, você vai ter um aumento de 20%. Aí eu tenho que aumentar 20%, por isso que tem 1,20, tá? Nesse caso aqui, eu vou colocar 20% de e vou encontrar ali os R$ 44,88. Entendido aqui, gente? E aí eu encontro o meu valor de DSR de adicional noturno, que é igualzinho de hora extra. Eu pego o valor que eu tenho de pago de adicional noturno, eu divido pelo número de dias úteis e multiplico pelos números de DSR e encontro R$ 11,22. Esse é o cálculo. Nossa, professora, mas para eu pagar 6 horas de adicional noturno, esse cálculo gigante eu tenho que fazer? Pois é. Só que quando a gente fala em folha de pagamento, em software, em sistema e social, é isso que faz atrás de qualquer sistema. Ah, então, professora, eu vou ficar tranquilo com isso daqui. Eu aperto o botão, o sistema vai fazer. Pois é, mas nós temos que ser os profissionais e por mais que a inteligência artificial me permita fazer uma série de coisas, eu também tenho que chegar nessas situações e saber calcular, saber conferir. Senão, às vezes, a inteligência artificial vai me dizer coisas que não vai estar tão ali prudente se eu não souber identificar. Então, a gente tem que conhecer a fórmula, a gente tem que saber como é, para eu poder conferir, assim, seu verdadeiro profissional, ok? Dúvidas aqui? Hoje vocês estão bem quietinhos? A Amanda disse não, tranquilo. Não tem mais nenhuma pergunta no chat. Tá tranquilo? A Aline disse que ok, já fez um joinha, a Amanda também. Então, muito bem. Eu não sei se vocês fizeram, né, o exercício que a gente teve na semana passada, que era para transformar os minutos. Eu até coloquei aqui no material. Deixa eu parar de apresentar aqui para colocar o outro material. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Só o Everton que perguntou hoje.
Ninguém mais? Tudo tranquilo? Eu vou entender que eu estou explicando tudo certinho, vocês estão tudo decorando, hein? Tudo aprendendo. E aí, vamos lá nessa parte da primeira semana, que é o material que teve lá. Deixa eu pegar aqui aqueles da conversão. Eu não sei se vocês chegaram a fazer, a gente, né, eu falei, tentam fazer, vou até colocar aqui. Alguém fez? Espera aí que eu já volto aí, que eu estou procurando o material aqui. Correção do exercício. Aqui, achei. Alguém fez? Eu não vi o joinha, agora eu voltei aqui para a tela. Vocês fizeram, não fizeram? Ninguém fez? Ninguém fez, eu acho. A Aline deu um joinha. Que fez? Então, vou projetar aqui, Aline. Aí você confere para ver se está certinho. Quem não fez, de repente, já anota para poder depois ali conferir. A Ana também deu um joinha. Um dos exercícios, né, que era aqueles de a gente fazer a transformação dos minutos, que quando a gente tem o horário relógio, né, a gente transforma ali para a parte decimal, né, horas centesimais. Então, tinha acho que três exercícios, né, um primeiro tinha um exemplo, e depois aí tinha mais dois para fazer. Então, olha só, esse aqui é a correção do exercício, né, efetuar o cálculo total de horas trabalhadas para horas centesimais. Então, quando os relógios, né, quando o horário é apresentado como relógio, que tem os dois pontos separando a hora inteira e os minutos, é hora relógio. Então, ela não foi transformada para horas centesimais. Para que ela seja transformada para centesimais, eu tenho que dividir por 60. Então, eu pego os minutos, 20 minutos, e divido por 60, dá 0,33. E somo mais a hora cheia, que é 1 hora nesse caso aqui. Então, deu 1,33. Aí eu faço isso com todos. Aí eu peguei 35, dividido por 60, deu 1,58. Aí eu peguei o 18 por 60, deu 1,30. O 27 por 60 deu 1,45. E o 48 deu 1,80. Se eu somar isso aqui tudo, 1,33, 1,58, eu vou ter 7 horas,46. Então, se isso daqui fosse os horários que uma pessoa trabalhou de hora extra, 1h20, 1h35, 1h18, 1h27, né? Eu não posso somar 1h20, 1h35, 1h18. Eu tenho que transformar para horas centesimais, e aí eu somo. Então, essa pessoa aqui, ela ganharia 7,46 de horas para eu pagar. Então, quando a gente fala aqueles exercícios de hora extra, quantas horas extras a pessoa fez? Esse aqui ficaria 7,46, tá? Esse segundo era a mesma coisa, o mesmo conceito, que eu tenho que dividir, porque todos estão horário relógio, então eu divido por 60, aí eu encontro ali o valor dos minutos e considero a hora cheia. Aqui, por exemplo, tem 2,54, então são 2 horas e 90, né? 2,90. Aí você fala assim, nossa, professor, é esquisito, né? Falar 2,90. Como que eu posso falar 2 horas e 90? A pessoa vai dar risada na minha cara, porque não são 2 horas e 90, né? Mas é que quando a gente fala em horas centesimais, eu não estou falando de 60 minutos, né? Estou falando de horas centesimais. Eu estou transformando ali para duas casas decimais. Então, eu não estou falando de horário, né? De 60 minutos ali. Então, é 54 dividido por 60, aí eu não vou acrescentar mais um, vou acrescentar mais dois, porque foram 2 horas, né, e 54. Então, 2,90, 2,23 vai ficar 2,38, 1,17 vai ficar 1,28. Se eu somar 1,63, mais 2,90, mais 2,38, mais 1,28, dá 8,19. Então, quantas horas que essa pessoa aqui trabalhou, quantas horas eu vou ter que descontar dela, enfim, dá 8,19. E o terceiro, a gente faz a mesma coisa, né? Eu divido os minutos, aí eu tenho que me atentar quantas horas inteiras tem, senão a soma vai dar errada, né? Muita gente na prova, às vezes, soma, né? Faz certinho aqui, 16 por 60, 32 por 60, 33 por 60, e na hora de somar aqui, soma tudo como um.
a 1,27, 1,53, 1,55, mas na verdade tem que observar aqui, né? Tem que se atentar quantas horas foi. Então, eu transformei ali os meus minutos, mas eu acrescento quantas horas, né? Eu acrescento 4 inteiras, eu não mexo, então vai permanecer 4 inteiras, e aí mais 53, que são as centesimais. Esse aqui, então, somando todos esses valores, deu 12,27. Ok? Quem acertou tudo? Quem fez? O Everton falou que está fazendo agora. Estou na dúvida de achar o DRS. DSR. DSR, Everton, vamos lá. Quando a gente fala de estar na dúvida de achar o DSR, você está fazendo algum exercício e você queira que eu projeto aqui para dar exemplo, ou você quer que eu te explique de novo? Fala para mim qual é a frente aí que você precisa que a gente já fala. Ah, não, já consegui aqui, professora. Obrigado. Já conseguiu? Já consegui. Então tá bom. Então tá bom. Quando a gente fala de DSR, né, muitas vezes vem na cabeça da gente o desconto de DSR. O desconto de DSR, isso pode vir na cabeça de vocês mesmo e vocês não estão errados. Quando a gente fala assim, eu perco o feriado e perco o DSR, né? Aliás, eu perco o DSR, é o meu feriado e o meu domingo. Agora a professora me explicou de DSR de hora extra, que coisa louca, né? Pois é, o conceito é muito parecido. O DSR, ele é o descanso semanal remunerado. Quem é o descanso semanal remunerado meu? É o meu domingo e meus feriados. Isso né? Até a aula passada, eu sei que teve alguém que comentou que falou assim, nossa, eu nem sabia que sábado era dia útil, considerado como dia útil, né? Então, quando a gente fala de DSR, é os nossos domingos e nossos feriados. Quando eu falo de o mais comum, né? Quem não conhece departamento pessoal, não tem ali tanta familiaridade com o Olerite, quando a gente está falando de DSR, o que vem na cabeça da gente é o desconto. Então, por exemplo, eu faltei na semana, eu vou ter uma falta e um DSR de falta, porque é o meu domingo, por exemplo. Essa semana, se alguém faltar, ou a outra semana, se alguém faltar, ela vai perder, né, o dia que faltou, mais o domingo e mais o feriado. Né? Então, aí acaba tendo uma falta e 2 DSR, por exemplo, de desconto. Professora, isso está entendido. Isso eu já sei, porque já aconteceu isso comigo, eu faltei, acabei perdendo 2 dias, me lasquei no meu Olerite nas minhas contas depois. Mas a questão da hora extra, como eu falei, se eu estou trabalhando mais na semana, eu deixei como se fosse também ganhar um pouquinho mais do meu domingo. Só que eu não tenho mais do que 24 horas para descansar no domingo, então eu ganho em remuneração. Né? Então, por isso que a gente tem que fazer aquele cálculo de DSR sobre hora extra, né? Que é o cálculo que o Everton estava ali fazendo, estava em dúvida, que aí eu tenho que pegar o valor da minha hora extra, divido pelos meus dias úteis e multiplico pelos meus domingos e feriados. O que eu estou querendo dizer aí? Eu não vou dividir por 30, porque senão eu vou encontrar quanto que eu ganho por dia de hora extra ali, diluindo, né, o valor de hora extra. Mas eu vou encontrar quanto que eu estou ganhando ali pelos meus dias que eu trabalhei, horas produtivas, dias produtivos, e multiplico por quantos domingos eu tive. Então, que é um pedacinho que eu deveria descansar, mas o dia não tem mais do que 24 horas, então é como se eu fosse, né, receber aquele um pouquinho mais que eu teria de descanso, tá? Então, é isso que é assim que funciona essa questão do DSR, né? E é sempre dividido pelos dias úteis e multiplicados, eu digo não úteis, né? Mas os não úteis são os domingos e feriados traduzindo, que são os nossos DSR, ok? Alguma dúvida mais, gente? Na aula passada também tinha exercícios de salário, de dias trabalhados, eu não sei se vocês fizeram, que tinha questão de se vocês têm dúvida dos exercícios, se alguém chegou a fazer, que a gente falou, né, dos descansos, aí tinha calcular o salário nos dias trabalhados do funcionário, não sei se vocês fizeram e tem dúvida. Deixa eu projetar aqui se não está sendo projetado, não está. Quando a gente fala do salário, né, que a gente estava falando, a gente comentou na aula passada que o mês ele tem 30 dias. E aí, quando a gente está falando desses 30 dias, a gente está falando do mês, de 1 a 30.
Quando tem mês de 31 dias, eu até expliquei os ossinhos, né, do dedo aqui, que quando tem o ossinho são 31 dias do mês, e a carninha entre os ossinhos, né, do dedo são 30 dias, né, menos do que 31. Então, de repente, você está em algum lugar e fala, nossa, esse mês tem 30 ou 31? E eles falam, deixa eu pegar o calendário, deixa eu abrir o celular. Se você for no ossinho aqui, você identifica se o seu mês, né, tem 30 ou 31 dias que você está em dúvida. E aí a gente comentou o seguinte, né? Por exemplo, o exercício, a gente tem ali primeiro ali, como tem uma correção, né, de exercício, onde ele fala que é para calcular o salário dos dias trabalhados do funcionário, admitido em 14/8, então o salário de R$ 2.000 por mês. Só que essa pessoa, ele foi admitido dia 14/8. Eu não sei se tem 30 ou 31 dias, né? Mas se eu contar nos meus ossinhos, vai dar ali bem no ossinho, então eu vou chegar no 31 dias. Quando a gente fala em mensalista, a gente fala 30 dias, tá? Mas no mês que a pessoa entra, a gente evita ali algum desgaste com essa pessoa, porque imagina a pessoa entrar no dia 29 de um determinado mês que tem 31 dias. Ela vai trabalhar o dia 29, ela vai trabalhar o dia 30, ela vai trabalhar o dia 31. Se você limitar em 30, você vai pagar 2 dias só para essa pessoa. E ela vai falar, poxa, eu trabalhei 3 dias, só ganhei 2. Isso vai chamar a atenção dela. Porém, daqueles que estão aí há mais tempo e trabalharam o mês de 31 dias, não vai chamar a atenção dele, porque ele foi contratado para trabalhar o mês de agosto e ganhar R$ 2.000, ponto final. Então, não vai. Existe o termo popular que as pessoas falam assim: ah, hoje é dia 31, hoje eu estou trabalhando de graça. Esse é o termo popular que muita gente usa, porque realmente quem é mensalista ganha 30 dias, é o valor do mês. Mas em momento nenhum eu falo que você está ganhando por 30 dias, eu falo que você ganha mês, né? Então, se tem mês de 28 dias, também não estou falando que você ganha 28 dias só, estou falando que você ganha mês. Então, o mês calendário, independente de ter 30 ou 31, você é mensalista, você vai ganhar aquele valor. Só que no mês da admissão, a gente pode ser um pouco mais conservador e evitar isso. Então, nesse caso aqui, se são 31 dias o mês, né, que está ali, eu vou pagar até o dia 31, sim. Então, eu vou contar o dia 14 como um primeiro dia. Então, dia 14, dia 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. E 31. Então, eu vai dar 18 dias trabalhados. O que muita gente faz? 30 menos 14 na continha. Ah, então essa pessoa tem para ganhar 16 dias. Você vai pagar 2 dias a menos para essa pessoa. O que a gente tem que contar olhar lá o calendário ou contar na mão, que nem eu fiz aqui, do dia 14. O dia 14 é um dia trabalhado dele, ele ganha do dia 14, deu dia 31, deu 18 dias trabalhados. Como que eu faço essa conta? Eu pego o valor do salário do mês dele, divido por 30, eu encontrei quanto ele ganha por um dia. Se eu tenho que pagar 18 dias, aí eu multiplico ali o quanto ele ganha por dia, que deu R$ 66,67, e multiplico por 18, vai dar R$ 1.200,06. Esse é o cálculo que eu tenho que fazer, ok? Então, o cálculo eu sempre tenho que contar. Quando é uma admissão, né, dentro do próprio mês, que tem 31 dias, eu vou contar dessa forma, que aí eu não erro, né, que eu pego dessa forma, beleza? A Aline está me falando que na atividade pede para anexar um exercício. Eu enviei. Qual atividade, Aline? Atividade da semana? É isso? Diz aqui para mim, ou escreve aí no chat, por favor. Aí depois eu posso ver e confirmo ali para vocês. Posso colocar um recadinho lá no Genera, mas me avisa o que... Ah, desse exercício, tá bom. E você chegou, tá, você enviou pelo meu e-mail, para o meu e-mail, é isso? São exercícios que não vai estar valendo nota ali, é só para vocês exercitarem mesmo, tá?
Então, quem mandou, eu posso estar ali corrigindo e faço a devolutiva para vocês, pode ficar tranquilo. E aí eu vou lá olhar no genérico, se tiver como anexar ali, aí eu altero lá a forma de envio, tá bom? Pois bem, essa aula passa rápido demais, ou eu que falo demais, não sei, né? Vocês estão bem quietinhos aí. O que que vocês me falam? Entenderam? Não entenderam? Dúvidas? Tudo tranquilo? Hoje estão menos pessoas, os demais acho que, né, não conseguiram entrar, mas aí eles assistem a aula gravada. Então, para quem não entrou na sala, a aula que vem, a gente não tem esse encontro, porque é feriado, mas aí vai estar disponível. O Lucas já colocou aqui no chat. Deixa eu ver o que o Lucas escreveu aqui para gente. Ele falou que, para lembrar que após a aula ao vivo, terá um encontro sobre o projeto integrador com a professora Amanda e o professor Pedro, através do link que está aí no chat. É importante que todos participem, pois estamos na reta final para a entrega dos projetos. É verdade, né? A gente já está no final do ano aí. E o link disponível também dentro do caderno do projeto integrador também está lá. Projeto integrador Departamento Pessoal. Então, dia 20, que é a aula que vem, né? Seria quinta-feira que vem, é feriado. Então, a gente não tem esse encontro aqui, mas vai ter aula gravada. Eu já deixei ali sobre a semana 3, os exercícios, o material. É uma explicação sobre o que consta ali no material. E aí depois a gente se encontra no dia 27, que é a outra quinta-feira depois do feriado, tá? Então se atente aí nos dias, né, para vocês fazerem as avaliações. No dia 27 é um último encontro da gente, ainda tem um último conteúdo. Já dei uma olhada, aproveita essa semana que não vai ter essa aula, aproveita o horário de vocês que estão acostumados e habituados, se não forem viajar e tal, já dá uma olhada, faz a revisão do material, já olha se tem dúvida, para que no dia 27 eu consiga tirar as dúvidas de vocês, né? Se tiver alguma dúvida ali, me avisem, tá? Que aí a gente já faz, ou se for o caso, a gente faz um exercício aqui na prática, né? A gente vai fazendo junto, enfim, vocês me avisam, tá bom? Combinado, gente? Muito bem. Então a gente está nos últimos finalmente. Eu deixo aí para dúvida, se vocês tiverem alguma dúvida ou querem comentar alguma coisa. E aí a aula acaba, vou parar a gravação da aula, né? E aí, se alguém quiser ficar mais alguns minutos, perguntar alguma coisa aí, eu fico aqui à disposição, tá bom? E aí deixo vocês aí com um super final de semana, que vocês fiquem com Deus, que vocês se cuidem, né? Que vocês tenham aí um excelente feriado da próxima semana. E estaremos aqui logo em seguida e até breve. Um grande abraço aí para todos. E aqui eu estou encerrando a gravação. Bons estudos aí para